Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Daniela Porto e eu estou usando aqui o canal do Projeto Anas para contar para vocês a nossa história com a adoção e a formação da nossa família. Hoje eu estou gravando para vocês o vídeo 5. Eu já gravei o 1, no qual a gente contava por que a gente escolheu a adoção. No 2, eu contei a respeito do nosso processo de habilitação. No 3, eu falei sobre o nosso primeiro encontro com os nossos filhos. E no 4, eu falei a respeito das visitas e pernoites que nós fizemos com as crianças. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês de como foi o estágio que a gente passa antes de pedir a guarda definitiva das crianças, que é o estágio de convivência familiar. E é um estágio obrigatório. Todos os casais que passam pela adoção têm que passar por esse estágio. E no decorrer desse estágio, a gente é avaliado pela equipe técnica do fórum. Então, se você gosta do assunto adoção, se você defende essa causa ou se você é um pretendente à adoção, a gente te convida a se inscrever no canal, a participar conosco. E se você puder, se você não for aí uma pessoa que está na fila da adoção, mas conhece algum casal que está, nos ajude compartilhando esse vídeo. É uma forma da gente ajudar as pessoas que querem passar por esse processo, porque muitas das coisas que eu conto aqui, ninguém me contou. Eu que estou contando para vocês agora. Então eu vou começar a contar para vocês como que foi esse primeiro momento com as crianças já dentro de casa com a gente. Eu contei para vocês no último vídeo que foi muito rápido esse nosso processo com as pernoites, as visitas, porque houve uma química, houve uma interação bem legal, né, entre a gente, eu e meu marido, com as crianças. Então aconteceu muito de forma natural. E hoje eu estava relendo os relatórios do processo para poder fazer a gravação e eu relembrei algo que eu já havia lido na época, né, que a gente estava passando pelo processo todo, que as crianças já sentiam a nossa falta. E todas as vezes que eles voltavam para o abrigo, a assistente social e a psicóloga percebiam que eles estavam felizes com o novo rumo que a vidinha deles estava tomando. Então, para esse primeiro momento, como que acontece? A equipe técnica do abrigo onde a criança está nesse primeiro momento, ela é formada pela psicóloga e pela assistente social e mais outros profissionais que fazem parte. Mas cabe à psicóloga e à assistente social fazer esse relatório e enviar para o fórum, dizendo que houve essa química, que houve esse relacionamento, que houve essa interação para que o casal possa levar as crianças para casa, entre aspas, de forma definitiva e comece ali o estágio familiar. E foi assim que aconteceu com a gente. A equipe técnica do abrigo mandou esse relatório e nós pudemos, no dia 31 de agosto de 2018, trazer nossos filhos para casa. E aí você imagina a loucura, porque na minha casa tinham 2 pessoas, eu e meu marido, 2 cachorros, e aí de repente a gente tinha mais 4 crianças dentro de casa. Então você imagina a cabeça dessa criaturinha aqui, que estava acostumada a lavar roupa para ela e mais uma pessoa, que estava acostumada a arrumar casa para ela e mais uma pessoa, que estava acostumada a cozinhar para ela e uma pessoa, porque eu mesmo quase não cozinhava, a gente comia fora praticamente direto por causa do trabalho e enfim, e até nos finais de semana. Vocês sabem como é a vida de um casal. E quando as crianças vieram para casa, começou a minha rotina de mãe. Eu tive automaticamente a licença maternidade, né? A princípio a gente não sabia quanto tempo seria, porque o departamento pessoal de onde eu trabalho ainda estava vendo, porque a legislação da adoção ela não é muito clara a respeito de quanto tempo se dá de licença para uma mãe adotante, né? E dependia também do sindicato no qual eu estava inserida. Então, pelo sindicato no qual eu estava inserida, eu tive direito aos 4 meses de licença maternidade, graças a Deus. Por que eu falo graças a Deus? Porque nesse primeiro momento, quando as crianças chegaram em casa, eles chegaram no final de agosto, início de setembro. Eles estavam no ano letivo escolar. Então eu tive que trazer a transferência da cidade que eles estavam, que eles são de outra cidade. Eu tive que procurar escola, eu tive que procurar creche, porque eu tinha 3 em idade escolar e a pequenininha na creche. A gente teve que correr atrás de plano de saúde, plano dentário, uma pessoa que pudesse cuidar deles para quando eu voltasse a trabalhar, né, aquela correria toda. Então, assim,
Foi uma correria, essa é a palavra, correria. Ao mesmo tempo eu tinha que lavar roupa de 6 pessoas, cozinhar para 6 pessoas e cozinhar, entenda-se, café da manhã, almoço, janta, fora os lanches entre as refeições, que vocês sabem como que é criança é igual lima nova, come o dia inteiro, e aqui em casa eu tenho 4 lima novas, que só não come o reboco da parede, né amor? Mas o restante eles comem tudo, e foi uma mudança muito drástica, né? E durante esse período dessa mudança, e dessa correria toda, desse procurar escola, eu tive uma ajuda muito importante de uma amiga. Antes de eu chegar na escola, deixa eu explicar para vocês, para quem está chegando agora. Nosso perfil de adoção eram 2 crianças, no máximo, arrebentando 3, mas conhecemos os 4, nos apaixonamos e né, decidimos adotar os 4. Aí, o que aconteceu? Quando a gente se apaixonou pelas crianças e decidiu por eles, nós conversamos, claro, porque a nossa primeira intenção com até 2 crianças ou 3, no caso 2, que era, né, um número que a gente pensava bastante, era a gente adotou, né, procura uma escola particular que tenha turno integral para que eu não precise parar de trabalhar, porque a gente vai ter que sustentar 2 crianças. Então a gente colocaria no turno integral e daria para a gente levar uma vida confortável com isso. Só que com 4 crianças a gente não tinha condição de fazer isso, de colocar os 4 numa escola particular e os 4 em tempo integral. Então, como nós decidimos pelos 4, nós optamos colocá-los para estudar no ensino público municipal, né, da cidade que nós moramos, e pagar um convênio médico, um convênio dentário e os outros cursos extras que aparecessem para a gente poder conseguir sustentar os 4. A gente estava acostumado com uma renda que a gente beneficiava 2 pessoas, agora a gente tinha uma renda para beneficiar 6. Então a gente conversou muito a esse respeito para que também não adotasse as crianças, para que eles viessem passar por problemas financeiros ou por necessidades, né? Então a gente fez essa opção. E eu tenho uma amiga que me ajudou muito, me ajuda muito até hoje, que é a Val, uma amiga muito, muito querida. Um beijo para você, Val, se você estiver assistindo, que nos ajudou. Ela é professora do ensino municipal, então ela me orientou a como pedir vaga na escola, como o passo a passo, sabe? Que uma pessoa que não é mãe não tem nem noção de como acontecem essas coisas. E ela foi me orientando e me ajudando. E ela dá aula numa escola pública municipal próxima à nossa casa, muito boa. Então ela nos ajudou, não que ela pudesse manipular a vaga, mas ela nos indicou como alunos, nos apresentou para a secretaria da escola, e a escola, sabendo da nossa história, pleiteou essas vagas com muito carinho, com muito amor e com muita ajuda. A direção da escola nos ajudou muito, e naquele primeiro momento a gente conseguiu vaga para 2 dos nossos filhos lá. E um dos nossos filhos ficou estudando numa escola próxima. Então eu ficava naquela correria de levar 2 para uma escola, 1 para outra, e a pequena ficava comigo, porque a vaga dela na creche não saiu de imediato. Saiu bem depois mesmo. E numa creche que não era a que eu queria a princípio, mas saiu e a gente conseguiu depois a vaga para ela. Então nesse primeiro momento, eles estavam se adaptando a gente e a gente se adaptando a eles. Só que você imagina na cabeça de uma criança que é mudar de cidade, mudar de ambiente, entrar para uma família com culturas e costumes totalmente diferentes, trocar os amiguinhos no meio do ano letivo, porque eles trocaram. De certa forma, eles estavam seguros no abrigo onde eles estavam, porque eles conheciam as pessoas, as tias são muito carinhosas do abrigo, eles eram queridos ali, eles eram cuidados, mas eles mudaram a realidade. Então isso tudo mexe com a cabeça de uma criança e mexe também com a cabeça da gente. A criança, eu entendo que ela é mais fácil para aceitar essas mudanças. Eu acho que quanto mais novo você é, mais fácil você entender e aceitar essas mudanças. A gente que é mais burro velho, né, como falam por aí, que é mais difícil, né? O adulto, ele passa por fases da vida que ele escolhe algumas coisas. E eu também aprendi nesse processo com uma outra amiga muito querida, Cris, que todas as vezes que ela me via, né, uau, não sei, será que eu consigo, será que eu não consigo, tô passando por isso, as crises que eu tinha com relação às crianças, porque as crianças não foram criadas comigo desde que elas nasceram. Elas foram educadas por outra pessoa e elas foram cuidadas por outra pessoa que tinha outros costumes. Nós fomos muito abençoados porque os nossos filhos, eles têm uma base de educação. Eles são crianças muito educadas. E são crianças amorosas,
São crianças que aceitam a correção quando a gente conversa, a gente senta, a gente explica para eles. A gente não teve tanto problema assim, mas houve o choque. Eles não nos conheciam, eles não estavam acostumados com a gente. Eles também não conheciam a nossa história. Então foi uma fase assim, de namoro, né, deles com a gente, da gente com eles. E que é normal. Só que a gente que é adulto, a gente precisa escolher amar. Isso a minha amiga Cris me ensinou. A criança, se ela é bem cuidada, se ela é amada, se ela recebe carinho, se ela recebe cuidado e atenção, ela vai retribuir com amor. O adulto, ele tem que escolher amar. Então, para essa primeira fase, o que a gente tem como fundamental é muita, muita e muita paciência. Porque nesse primeiro momento as crianças vão fazer testes e mais testes, e nós passamos por esses testes, de tipo querer que você, sabe, elas vão te testar a todo tempo, vamos ver se ele vai me devolver, vamos ver se ele não vai me querer, vamos ver se ele não vai desistir de mim, né? E a gente passou isso com a nossa menina mais velha. Então a gente teve que chegar para ela a ponto de falar, olha, porque eu sou sua mãe e ponto final. Eu não vou te devolver, não adianta você fazer isso, não adianta você fazer aquilo, eu não vou levar você embora. Então para com isso. A gente teve que jogar desse jeito com as crianças, né? E para você às vezes pode parecer um pouco duro porque você não passou por todo essa história, por todo esse desenvolvimento que a gente teve. Mas por muitas vezes a gente precisou fazer isso. Eu sou sua mãe, eu sou seu pai. Então a gente vai ficar com você, a gente vai cuidar de você. Não adianta você fazer isso, você fazer aquilo, que isso não vai acontecer. Não vai ser assim. E a gente passou por todos esses processos. E eu me recordo que eu andava muito cansada. A gente entrou nessa primeira fase de estágio familiar e eles nos pediram para que em 60 dias a gente retornasse para a primeira entrevista já no fórum, com a equipe técnica do fórum, né, a psicóloga e assistente social. E nessa primeira visita, gente, pense em 2 seres humanos arrasados de cansado. Era eu e meu marido. A gente emagreceu muito nesses 2 primeiros meses, porque a gente não parava. E eu, além de não parar, eu tinha uma preocupação fora do normal, porque na minha cabeça eu via alguns conflitos que aconteciam com a gente, com as crianças, e eu pensava, nossa, é porque eles são adotados, sabe? Só que assim, eu não me abria com as pessoas, não me expunha com algumas pessoas, algumas mães que eu poderia me aconselhar, porque eu tinha medo de ser julgada. E isso acontece no processo de adoção. Você tem medo de se abrir, de falar, para a pessoa chegar para você e falar, mas quem mandou você adotar? Entende? A gente tem esse medo de ouvir isso, de ouvir essa negativa. Então eu não falava, eu guardava aquilo para mim. Então eu passei aqueles 60 primeiros dias... Muitas vezes eu ia para o chuveiro, chorava no chuveiro, me arrasava no chuveiro, chorando, com aquelas questões, né? Nossa, será que eu vou dar conta, gente? Eles são 4, e a escola, e isso, e a saúde, doença, e aquilo. E meu marido já estava trabalhando normalmente, ele não tirou licença paternidade, somente eu que tirei. Então, assim, 90% ficava nas minhas costas, né? Porque ele chegava à noite, me ajudava. Isso eu não posso reclamar, que meu marido é um paizão mesmo. Ele me surpreende a cada dia com as crianças. Ele me ajuda muito, ele é muito presente, ele é muito participativo. Mas assim, aquela carga maior ficou em cima de mim. E aqui em casa, gente, meu marido pode estar do meu lado. Eu posso estar trabalhando. As crianças vêm, mãe, vai, o dia inteiro. Aí ele fala assim, eu tô aqui, fala aqui comigo que eu resolvo pra você. Aí eles olham pra cara dele, olham pra minha, olham pra dele e falam, mãe! É assim o tempo todo, é o tempo todo. E isso cansa a gente, né? Quem é mãe sabe do que eu tô falando. E a adoção, no nosso caso, como foi uma adoção de grupos de irmãos, eu brinco, né, que a gente adotou quadrigêmeos de idades diferentes. Porque eu fui uma mãe de repente, nenhum filho, ou mãe de cachorro, para uma mãe de 4 filhos. Então, assim, aquilo me desgastou muito, fisicamente, principalmente, porque eu fiquei muito cansada mesmo, né? E às vezes eu não dormia direito à noite, porque eu ficava pensando, o que eu vou fazer de almoço amanhã, ou café da manhã, essas coisas que mãe pensa. E
as demandas de cada idade também. Quando eles chegaram pra gente, eles chegaram com 11, 9, 7 e 3 anos. A minha menina é mais velha, tem os 2 meninos do meio e a menininha mais nova. São crianças com demandas diferentes. Os meninos ainda estão mais próximos à idade, agora as meninas é bem distante. Então, assim, nos desgastou um pouco porque cada um tem uma necessidade diferente, são idades diferentes. E naquele começo ali a gente ficou um pouco atrapalhado, que pai que não ficaria, né? Hoje eu entendo dessa forma. Quando eu estava lá naquela época eu não entendia. O meu maior medo naquele momento era me abrir, me expor e ser julgada. E foi tão legal que quando nós conseguimos, né, as vagas na escola e as coisas foram começando a fluir, aí logo depois veio essa primeira entrevista que eu disse para vocês, nós chegamos nitidamente cansados na entrevista e a assistente social até colocou isso no relatório, que a gente estava cansado e visivelmente mais magro, né? E a gente estava muito cansado. E quando eu comecei a conversar com ela começou a me fazer algumas perguntas e eu comecei a chorar. Aí ela, mas por que você tá chorando? Você tá arrependida? Você não tá gostando? Eu falei, não, eu tô com medo. Aí ela só me respondeu dessa forma. Dani, isso que você tá passando faz parte da maternidade. Isso é ser mãe. E aquilo me girou uma chave. Ah, isso é ser mãe. Ok, não é então porque eu sou mãe por adoção que eu estou passando por esses conflitos, por essas perguntas, né, por essas indagações na minha cabeça. É porque eu me tornei mãe. E mãe sem adjetivo. Porque quando uma pessoa tem um filho, ela não chega para você e fala, esse aqui é meu filho de FIV, ou esse aqui é meu filho de inseminação artificial, ou esse aqui é meu filho de indutor de ovulação. Ninguém fala isso, né? É meu filho e ponto. Eu tinha me tornado mãe, meu marido tinha se tornado pai, a gente nunca teve filho, então a gente estava meio perdido. E querendo cuidar deles da forma com que a gente havia idealizado. Porque enquanto você não é pai, a gente idealiza muitas coisas. Né? Ah, quando eu for mãe eu não vou fazer isso. Meu filho, imagina que meu filho vai fazer isso. Né? O pai pensa isso, a mãe pensa isso. Depois que você se torna pai e mãe, meu amigo, a história é outra. E ó, a gente aprende depois que a gente se torna pai e mãe a nunca mais julgar um pai e uma mãe. Porque às vezes a gente vê atitudes acontecendo e fica falando, se fosse meu filho eu não ia fazer isso. Olha, poderia até não fazer aquilo, mas pode fazer até coisa pior. Então assim, tem coisas que a gente só aprende mesmo fazendo. E o caso da maternidade, da paternidade, nossa, em casa, nesse primeiro momento, foi muito velado, foi muito calado. Era muito bate-papo com a equipe técnica do fórum, né? E eu quero até mandar um beijo para a equipe técnica que nos atendeu. Vocês moram no nosso coração até hoje. E essa equipe técnica, que tem essa assistente social que eu falei para vocês, ela se tornou uma conselheira nossa. Até hoje, eu ligo para ela, me ajuda, mando mensagem no WhatsApp, me ajuda, eu tô passando por isso, 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 o que você acha? Ela é uma querida, é um amor de pessoa e tá fazendo a diferença aí nessa comarca que ela trabalha, nesse fórum que ela trabalha, trazendo família para quem não tem família e ajudando as crianças, né, a não ficarem mais abrigadas e conhecerem o amor de um pai, o amor de uma mãe. Então a gente é muito grata à equipe que nos atendeu. Então como que aconteceu essa entrevista? Todos nós somos entrevistados separadamente. Então você imagina uma família de 6 pessoas indo para 2 entrevistas, uma com a psicóloga e outra com a assistente social. A gente passava sempre a manhã inteira sendo entrevistada primeiro com a psicóloga e depois a tarde inteira sendo entrevistada com a assistente social. As crianças entravam separadamente, cada um sozinho, e depois entrava eu e por último o meu marido para poder passar pela entrevista. E nessa primeira entrevista as crianças estavam muito preocupadas, porque elas tinham medo de falarem algo errado e eles tirarem ela daqui de casa. E a gente também tinha medo que isso acontecesse, sei lá, que a gente estivesse fazendo alguma coisa errada, ou que a gente estivesse errando na educação que a gente havia escolhido para eles, e não sei o que poderia acontecer. Então a gente foi muito tenso para essa primeira entrevista, né? E depois que ela aconteceu, que a gente viu como que era, a gente foi relaxando e foi falando. Agora, uma coisa que eu aprendi e que eu vivi isso no processo da adoção. A gente sempre jogou muito limpo desde o princípio, tanto com a equipe técnica quanto com os nossos filhos.
Então assim, quando estava acontecendo alguma coisa que fugia da normalidade de uma família, a gente conversava com as crianças, ó, família não é isso, família é assim, família é assado, porque eles não tiveram essa noção do que era ser família, viver com um papai e com uma mamãe, né, juntos o tempo todo. Então a gente explicava isso para eles, né? Por que um pai e uma mãe chama a atenção de uma criança? Porque ele quer o melhor, ele está educando ali aquela criança para o melhor. E quando a gente tinha esses conflitos, eu sempre participava isso para assistente social que nos acompanhava, porque quando eu achava que era um conflito, né, que poderia ter uma repercussão maior, eu passava, ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, o que você me orienta a fazer, o que é melhor eu fazer? E ela nos ajudou muito, né, e continua nos ajudando, como eu disse para vocês. Então, nesse primeiro momento, foi de fundamental importância a gente ter jogado aberto o tempo todo com essa equipe técnica. Quando a gente saiu dessa primeira entrevista, eles nos deram mais 90 dias de estágio familiar, né, de convivência familiar, para que a gente pudesse retornar para essa segunda entrevista. E nós passamos pelo processo todo, e quando chegou nessa segunda entrevista, a gente já estava mais relaxado. E assim, já estava com aquela dinâmica familiar acontecendo já de forma mais automática, sem assim, você sentir que está forçando a barra em alguma coisa, porque o que a gente percebe desde o começo quando você cria crianças? A criança, ela precisa de uma rotina para poder se sentir segura. E a gente conseguiu criar essa rotina com eles, né? Eles já sabem o que esperar da gente e a gente também já sabe o que esperar deles. Então a gente chega e fala, o horário de dormir é esse. Eles já entendem o horário de dormir. Apesar da pequenininha achar que é grandinha e que tem que dormir no mesmo horário que os irmãos mais velhos. Até hoje ela chora para dormir no horário dela. Então, a gente vai percebendo que essa segurança que nós damos através da rotina é de fundamental importância para que as crianças se sintam seguras e sintam que ali naquele papai e naquela mamãe eles podem esperar aquela reação para aquele comportamento, né? E algo que a gente teve que trabalhar muito com os nossos filhos nesse primeiro momento até essa segunda entrevista do estágio. Nossos filhos não eram acostumados a ir na escola todos os dias. Então, se eles chegassem para os pais e falassem que não queriam ir para a escola, ou para quem estava com eles naquele momento, eles não iam, né? Então, o estudo nunca foi uma prioridade para eles. E o estudo para a gente é algo inegociável. O estudo é obrigação dos nossos filhos. Eles são crianças, eles precisam estudar para se tornar alguém na vida, para crescer, para aprender. A escola é extremamente importante. Então, a gente tem essa consciência de que eles precisam do estudo. E nós começamos a ensinar isso a eles. Só que foi extremamente estressante, tanto para mim quanto para o meu esposo, essa adaptação à escola, essa questão de, por exemplo, eu vou ligar para a mamãe e falar que eu estou passando mal para ela vir me buscar. Eu fui buscar uma, eu fui buscar duas e na terceira eu falei, olha, se você fingir que está passando mal de novo, eu não vou acreditar mais em você quando realmente você estiver passando mal. Depois desse dia, nunca mais ligaram pra gente buscar na escola. Mas era algo que eles faziam já com frequência e viam que, entre aspas, não tinha problema. Então, até nisso, a gente teve que moldar as crianças, né? A criança ela é moldada através da educação, que é extremamente cansativa quando você está educando 4 crianças ao mesmo tempo. Então, esse processo todo inicial, até essa segunda entrevista, ele foi muito cansativo para a gente. Até a gente pegar a rotina, até a gente acostumar com essas demandas todas. Logo depois que nossa filha mais velha chegou, ela já fez 12 anos, então já virou uma adolescentezinha. Então, ainda tem as questões da adolescência que a gente tinha que tratar com ela. Tudo isso foi muito cansativo. E aí, quando a gente passou pela segunda entrevista, que já foi mais calma, rolou assim mais natural, né, e tudo mais, a assistente social já disse pra gente que ia dar um parecer favorável para o nosso processo de adoção. O que é esse parecer favorável? Quando você tem aí a primeira entrevista e a segunda, a quantidade de entrevistas, gente, ela depende de cada caso. No nosso caso, a gente passou por 2 entrevistas, né, mas eu estava sempre em contato com a equipe, eu estava sempre conversando via WhatsApp ou via telefone, tirando as dúvidas que eu pudesse ter e tudo mais. Então a gente tinha essa proximidade bem grande com eles.
Eu não sei se foi por conta disso que aconteceu rápido, que a gente só passou por 2 entrevistas. Eu conheço pessoas que passaram por várias entrevistas, né? Conheço casais que passaram pela adoção, tiveram várias entrevistas, tiveram empecilhos no caminho, tiveram que passar por tratamento psicológico. E isso não aconteceu conosco. A gente passou pelas 2 entrevistas já tendo um parecer favorável de que elas iam aceitar o nosso pedido de adoção das crianças. E sobre esse assunto eu vou contar para vocês no próximo vídeo. A gente hoje falou bastante a respeito desses primeiros dias com as crianças em casa, que não são fáceis, mas a gente tem certeza que quando a gente coloca, sabe, paciência e muito amor mesmo, gente, no processo adotivo, no processo de adaptação, as coisas vão fluindo. E eu só queria encerrar contando para vocês uma coisa que aconteceu. Lembra que eu disse para vocês que às vezes eu ia pro chuveiro chorar, né? Ai, meu Deus, eu tô fazendo a coisa certa com eles, é isso que eu tenho que fazer, não é isso que eu tenho que fazer. Lembra que eu falei isso para vocês? Numa dessas vezes que eu fui pro chuveiro chorar, quando eu saí do banheiro, minha filha menorzinha estava no meu quarto sentada na minha cama. Ela tinha 3 anos, 3 anos recém-completados. E quando eu saí do chuveiro, ela chegou para mim e falou assim: mamãe, a senhora tá chorando? E eu tentei disfarçar para não falar que eu estava chorando, porque a criança fica preocupada quando vê o pai ou a mãe chorando. E ela falou: deita aqui no meu colo, mamãe. E eu deitei no colo dela. Aí ela começou a fazer carinho no meu cabelo e falou assim para mim: mamãe, eu e meus irmãos precisamos muito da senhora e do papai. Então, ali naquele momento, muitas dúvidas que a gente tinha, muito medo que a gente tinha, acaba sendo dissipado, porque quando uma criança de 3 anos, que não tem quase discernimento nenhum, chega para você e fala: eu e meus irmãos precisamos da senhora e do papai, é quase que eu vejo, sabe, Deus falando: ó, vocês estão no caminho certo, essas crianças são os filhos de vocês, é isso mesmo que vocês têm que fazer. Então, por mais que essa caminhada, que esse princípio tenha sido cansativo, estressante, às vezes triste, né? Porque nenhum relacionamento familiar é 100% ótimo o tempo todo, não é? A gente tem dias que eles estão super legais, que eles vão, que eles fluem, que eu não brigo com ninguém. Tem dia que parece que todo mundo tirou para poder ficar de castigo e ficar lá no banquinho, lá pensando no que fez. Então, assim, tem dias que são muito cansativos e muito estressantes. A gente tem dias bons e, como diz meu marido, tem dias que não são tão bons. Mas em todos esses dias a gente tem Deus nos ajudando a criar essas crianças e fazer com que eles sejam pessoas assim boas, pessoas encaminhadas na vida, pessoas que gostam de ajudar o próximo e pessoas principalmente felizes. Então fica com a gente. No próximo vídeo, vídeo 6, eu vou contar para vocês quanto tempo durou o nosso estágio familiar e quanto tempo depois chegou a tão sonhada certidão, com os nomes mudados, os segundos nomes, com o sobrenome mudado e com a gente fazendo parte da filiação, né, da ascendência dos nossos filhos. Obrigada por você ter ficado conosco até agora. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e deixe seu joinha aí, dá uma força pra gente nesse vídeo e ajude compartilhando, tá bom? Um grande beijo no seu coração. Ah, outra coisa. Se precisar de alguma ajuda, algum conselho a respeito da área de adoção, manda um e-mail pra gente, projetoanas@gmail.com. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.